aí, galera, mais uma videoaula de Direito Administrativo 2, seguindo na vida funcional do agente público. Eu tenho mais um tópico, anote aí, regime disciplinar. Estou chamando na sequência de parágrafo 7º, não é? Temos aí regime disciplinar, e esse tópico, regime disciplinar, te remete a três noções. Primeiro, regime disciplinar envolve a noção de deveres. O que são deveres? Obrigações de fazer, prescrições positivas que geram no agente o dever de agir. Então, deveres se refere a uma conduta positiva do agente, obrigação de fazer. E também temos, dentro de regime disciplinar, o outro lado da moeda, que são as proibições. O que são as proibições? Obrigações de não fazer, são vedações, são prescrições que levam a uma conduta negativa do agente público, ou seja, prescrevem negações, condutas que o agente não deve ter. E por fim, o que nós chamamos de responsabilização. Responsabilizar significa sancionar. E nós temos três esferas em relação à responsabilidade. Temos a responsabilidade penal, que será apurada pelo processo penal. Temos a responsabilidade civil, que será apurada no processo civil. E temos a responsabilidade administrativa, que será apurada no processo administrativo. Ok? Então, vamos lembrar que a responsabilização envolve três tipos de sanção. O agente público pode ser advertido quando infringe deveres ou comete proibições leves. Então aqui a advertência é uma sanção leve para ilícitos administrativos, ilícitos funcionais leves. Temos a suspensão por até 90 dias, conforme a Lei 8.112. Lembrando que regime disciplinar deve ser especificado em cada estatuto. Então, cada ente federado, cada município, cada estado e a União tem o seu estatuto, que é a Lei 8.112, terá o seu próprio estatuto, e neste estatuto versará sobre regime disciplinar. A Lei 8.112 define condutas que são consideradas deveres, define condutas que são consideradas proibições e define três tipos de sanção. Uma sanção leve, advertência para ofensas ilícitos funcionais leves. Uma sanção intermediária, suspensão por até 90 dias para ilícitos funcionais intermediários. E uma sanção grave, uma sanção rigorosa para ilícitos funcionais considerados rigorosos. Vejam, em direito administrativo disciplinar, no regime disciplinar, não se aplica a ideia da tipicidade do direito penal. Ou seja, o que nos leva à tipicidade do direito penal? Crime específico, pena específica. No regime disciplinar, não. Nós separamos os ilícitos, a legislação, o estatuto separa ilícitos leves, intermediários e graves. E define que para os ilícitos leves, para todos eles, advertência. Para todos os intermediários, suspensão. E para todos os ilícitos graves, a demissão, que é a perda do cargo. Lembrando que demissão gera vacância. Nós falávamos sobre vacância na última aula. Agora atenção, galera, quero chamar a atenção de vocês para duas OBSs. A primeira: se eu estou me referindo a empregado público e não a servidor seletista, não servidor estatutário, o empregado público é o seletista. Se eu me refiro ao seletista e não ao estatutário, eu também tenho um regime disciplinar. A CLT também contempla a possibilidade de sanções, e a sanção máxima da CLT não é chamada de demissão, é chamada de dispensa com justa causa. Então eu peço a atenção de vocês para darem uma olhada na CLT, para baterem um papo com o professor de trabalho, porque o empregado público sujeito à CLT,
está ali regulado em relação à dispensa com justa causa. Sanção grave que será aplicada, sanção severa, que será aplicada em relação a ilícitos considerados na CLT como graves. Atenção, essa é a primeira OBS que eu faço. Em relação ao empregado público, nós temos a dispensa com justa causa. Lembrando também, nesta mesma OBS, que os servidores que ocupam cargos em comissão e os servidores que exercem função de chefia podem perder o cargo em comissão, podem perder a função de chefia pela prática de ilícito. Nesse caso, como disse eu na última videoaula, o agente público não se contenta em exonerar ad nutum, cancelar a designação para a função de confiança ou exonerar ad nutum para o cargo de comissão, ou seja, sem justificativa. O agente que nomeou para o cargo de comissão, que designou para a função de confiança, ele quer apurar a responsabilidade do nomeado para o cargo de comissão, do designado para a função de confiança. Ele quer apurar a responsabilidade, ele quer sancionar. E aí, senhores, é bom lembrar que a sanção que retira a pessoa do cargo em comissão e que retira a pessoa da função de confiança se chama destituição. Destituição. Vejam, eu vou destituir do cargo em comissão, eu vou destituir da função de confiança. Muito bem, quando a pessoa praticou um ilícito, nesse cargo em comissão ou nessa função de confiança, ela os perderá por destituição, que equivale à demissão do cargo público efetivo, que equivale também à dispensa com justa causa do emprego público. Segundo a OBS, eu também posso sancionar os aposentados. Existe uma sanção muito interessante chamada perda ou cassação de aposentadoria. A cassação da aposentadoria é aplicada ao servidor já aposentado que, durante a atividade, praticara um ilícito funcional passível de demissão. Então vejam, se o servidor, durante o período de atividade, ou seja, antes da inatividade, antes de se aposentar, se o servidor praticou um fato, e este fato era punível com advertência ou suspensão, e ele se aposenta, não há para a Lei 8.112 qualquer sanção a ser aplicada. Mas se este mesmo servidor, durante o período de atividade, ou seja, antes de sua aposentadoria, praticou um fato que era passível de demissão, mas ele não foi demitido porque não se apurou antes do servidor se aposentar. Mesmo o servidor já aposentado, ele pode ser investigado e, se comprovado o ilícito funcional, ele sofrerá a chamada cassação de aposentadoria, porque ele praticou um fato durante a atividade que era punível, que era sancionado com a demissão. Muito cuidado com a cassação de aposentadoria. Há uma discussão em relação à dignidade, porque afinal o servidor perderá o benefício para o qual ele contribuiu ao longo de uma vida funcional. Chama a atenção dos senhores para essa questão, hein? O servidor perde o benefício. Agora, senhores, muito importante lembrar, como é que eu vou apurar a responsabilidade administrativa? Por meio de um processo administrativo. E aí eu quero chamar a atenção dos senhores para esta ideia de processo administrativo, não é? Nós estudaremos processo administrativo no módulo C, mas eu já quero chamar a atenção de vocês para um seguinte detalhe. O processo administrativo que investiga o agente público em razão de um ilícito funcional que ele praticou é chamado de processo administrativo disciplinar.
Então, o famoso PAD. Então, o famoso PAD é utilizado para investigar ilícitos funcionais dos agentes públicos durante a atividade ou durante a sua aposentadoria, não é? Mas ilícitos funcionais praticados durante a atividade. A investigação é que ocorre, o PAD é que ocorre durante a atividade ou na aposentadoria, mas o ilícito que se investiga é sempre praticado na atividade. O agente público que pratica um ilícito durante sua aposentadoria já não sofrerá regime disciplinar, já não terá responsabilidade administrativa. Pensem comigo, eu já me aposentei. Se eu pratico um ilícito, eu só tenho duas responsabilizações a sofrer: a penal e a civil. Eu já não tenho mais vínculo com a administração pública. A aposentadoria gera vacância, a aposentadoria acaba com o vínculo. A única exceção em que o vínculo permanece, que eu posso sofrer a cassação de aposentadoria, é se o ilícito que eu pratiquei era durante a atividade, porque aí ele se perpetua e eu posso sancionar um ilícito praticado durante a atividade. Posso sancionar o aposentado por ter praticado esse ilícito durante a atividade, ok? Então, muito cuidado, porque o PAD se desenvolve tanto na aposentadoria quanto na atividade. Mas o ilícito que eu investigo só pode ter ocorrido durante a atividade. A responsabilidade administrativa pressupõe um vínculo jurídico entre o agente público e a administração pública, e este vínculo já não existe mais quando eu me aposento. Não existe mais. Com essa única exceção em que eu posso investigar o aposentado se ele supostamente praticou um ilícito punível com demissão durante a atividade. E o instrumento, qual é sempre o instrumento, qual é sempre o processo que eu utilizo para fazer essa investigação dos agentes públicos? O PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Galera, hashtag só exame que aprova mais que exame que no AB. Até a próxima videoaula. Valeu!